ontem, pedindo uma palavra para o Senhor, né? Falando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Né? Quando o pastor ligou, mandou mensagem para mim, perguntando se eu não trazia a palavra. Aí eu falei, amém, pastor, eu levo sim. E orei, folheei a Bíblia, né? Como a gente tem de costume quando a gente vai trazer a palavra do Senhor, né? A gente ora, a gente pede confirmação. E nada entrava no meu coração. E o Senhor falava para mim assim, dá continuidade de sábado. Fala aquilo que você começou a falar sábado. Fala da minha serva Abigail. Porque você preparou a pregação, mas você não concluiu todo, porque quem estava aqui viu que o Senhor acabou interrompendo, né? E a glória do Senhor desceu. Falei, Senhor, amém, que seja feita a tua vontade, né? Então vamos lá falar sobre Abigail, né? Em nome de Jesus, que se encontra lá em 1 Samuel 25. Eu vou ler do 3 ao 10. Depois eu vou pular para o 18, tá bom? Que fala assim. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Calebe. E ouviu Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo e, indo a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi, e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. De Davi, né, que estava no deserto, pode sentar-se. Estava no deserto com os valentes dele fugindo de Saul. E no meio do deserto, Davi e os valentes dele sentiram fome e queria muito comer. E Davi lembrou de Nabal, que era um homem muito rico, cheio de fazenda, de gados, de ovelhas. Então Davi pediu para que os servos dele fossem até Nabal e pedisse comida, para que pudesse alimentar aquele povo. Só que Nabal, ele era um homem muito duro de coração. Era um homem que só pensava em si mesmo, só no eu dele. A riqueza é minha, tudo é meu, tudo é para mim, acabou. E não tinha aquele coração voltado à bondade, voltado à caridade, vontade a servir, sabe, o próximo. Quando o servo chegou lá, Nabal não quis nem saber. Botou eles para correr. Botou para correr e acabou. Não pensou na consequência que poderia causar, né? Porque estava negando comida para um futuro rei. Porque Davi aqui já era ungido. Só que o fundamento não é nem a Nabal que eu quero falar sobre a esposa de Nabal, a Abigail. É uma mulher que é pouco citada na Bíblia, mas teve uma importância enorme, enorme. Diz a palavra que Abigail casou com Nabal, e naquela época, irmãos, os casamentos era arrumado. Os pais procuravam o melhor partido para os filhos. Não que hoje seja diferente, né? Porque a gente que é mãe, a gente também ora para que Deus dê o melhor para os nossos filhos, né? Só que naquela época,
Então, os casamentos eram totalmente arrumados. Os pais olhavam quem mais tinha bens, quem mais tinha condições e casava. E diz a Bíblia que os pais de Abigail casou ela com Nabal. E Nabal era esse homem duro, mau. Mas Abigail não. Abigail era uma mulher valente, corajosa, uma mulher temente a Deus, que é aí onde faz toda a diferença na nossa vida. É quando a gente é temente ao Senhor. E Abigail era essa mulher. Quando Abigail ficou sabendo que todos os valentes de Davi foram lá e que o marido dela negou apoio, negou comida, negou água, Abigail temeu pelo marido dela. Abigail temeu pela vida do marido dela. Porque naquela época, Davi poderia mandar matar o marido dela. Negou comida e ele podia. E diz a palavra que quando ela ficou sabendo disso, rapidamente ela foi socorrer os valentes. Rapidamente ela foi arrumar, que está lá no versículo 18, que fala assim: e tomou 200 pães e 2 odores de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 postas de fígado, passando depois-se sobre o jumento, e disse aos seus jovens: ide diante de mim, e que eu vos seguirei de perto. Isto, porém, não declarou ao seu marido. Sucedeu que, andando montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. Eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro. Encontrou-se com eles e disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto tens no deserto, e nada lhe faltou. Tudo quanto tens, a ele me pagou por mal. Assim faça Deus aos inimigos de Davi outro tanto, e eu deixa até amanhã, e tudo que tem mesmo ali um menino. Vendo, pois, Abigail Davi, apressou-se e desceu dos jumentos, prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou-se à terra e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, a minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar as suas servas aos teus ouvidos. Ouve a palavra da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem e Belial e saber Nabal e pressão ao seu coração, porque tal ele qual o seu nome, Nabal, e o seu nome é a loucura, está com ele. Eu, tua serva, não vim aos jovens, ao meu Senhor, e enviaste? Agora, pois, o meu Senhor vive a tua alma, que o Senhor te impediu. Vires como sangue, e de que a tua mão salvaste. Agora, tais quais Nabal seja o teu inimigo, só que procuraram mal contra o meu Senhor. Agora, a benção que trouxe a tua serva ao teu Senhor, desce-se aos jovens que andam, pois, pisadas ao Senhor. Perdoa, pois, a tuas servas as suas transgressões, porque certamente fará o Senhor casa firme o meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti por todos os dias. Amém, né? Aqui foi Abigail falando por Davi. Abigail se justificando por causa do marido. Para você ver quanto vale uma pessoa ser sábia, né? Ali ela correu, juntou todos os mantimentos que ela podia juntar, botou no jumentinho, e se você prestar atenção, ela mandou, olha a sabedoria dela, ela mandou os servos dela ir à frente, e ela foi atrás.
Hoje eu meditando nessa palavra, eu comecei a pensar, falei, gente, por que ela não foi juntinho com eles? Foi atrás, mas não. Acredito eu, na Bíblia não fala, né? Que ela botou os servos dela para ir na frente, ela foi atrás, justamente por ter sabedoria. Justamente porque se por um acaso Nabal, que era o marido dela, e ela devia respeito a ele, não desconfiasse. Porque qualquer coisa ela só virar para trás e voltar, né? Por isso que ela foi atrás. Era isso que o Senhor ministrava no meu coração. Tá vendo, filha? É sabedoria. Ela foi atrás, por quê? Porque Abigail era uma mulher intercessora. Era uma mulher que orava. Era uma mulher que não olhava para as dificuldades do marido, para o lado ruim do marido. Acredito eu que nas intercessões de Abigail, ela só olhava o lado bom dele. Que o Senhor cuidasse, que o Senhor protegesse, que o Senhor, sabe, mudasse o coração dele. Porque essa é uma oração intercessora. Que a gente ora, né? Para que o Senhor faça. Então, por quê? Porque se ela começasse a olhar todo o lado ruim de Nabal, acredito eu que é que nem a gente. Se a gente começa a olhar o lado das pessoas, só o lado ruim, o que acontece? Aquilo vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Chega uma hora que você não consegue mais ver nenhuma qualidade na pessoa. Nenhuma. Se você começar só a olhar os defeitos das pessoas, você acaba até esquecendo o seu próprio defeito. Você acaba sendo a santa. Você acaba sendo a perfeita. E só os outros têm defeito. Você reclama porque usa rosa, você reclama porque usa preto, você reclama porque usa sapato aberto, porque usa sapato fechado. Chega uma hora que você mesmo vira aquela pessoa ranziza, aquela pessoa reclamona. Por isso que, acredito eu, que Abigail era uma intercessora. Era a coluna da casa dela. Porque diz a palavra do Senhor que Abigail era uma mulher sábia. Assim como na Bíblia tem muitas mulheres, tem muitos homens também na sabedoria de Deus. Porque quantos homens também não tem uma mulher assim? Que nem Nabal. Nabal aqui, na vida da gente, significa nosso problema. Significa nossa pedra de tropeço. Significa isso. Qual será a sua pedra de tropeço hoje? O que te impede de se posicionar na casa do Senhor? O que te impede de fazer as coisas boas? Será se é a condução cheia? Será se é a falta de um carro? Será se é a falta de uma casa? Será se é a falta de saúde? Qual será a sua falta? Qual será o seu Nabal aqui? Quem você escolhe ser hoje? Nabal ou Abigail? Eu prefiro ser Abigail. Com toda a dificuldade, com toda a luta que eu passar, eu prefiro ser Abigail, porque no final vocês vão ver a recompensa dela. Né? Então, se a gente for que nem o Nabal, que fala aqui, a gente vai se perder. A gente não chega a lugar nenhum. Nenhum a gente chega. Por quê? Porque a gente leva o tempo em reclamar. É que nem eu estava lembrando hoje de José, né? José tinha um sonho. Deus deu 3 sonhos para José. E José sonhava. E a alegria do sonho era tão grande na vida do José, que ele não tinha noção que a alegria dele fazia mal para os outros. E quantas vezes a nossa alegria não faz mal para os outros, assim que nem José? José sonhava, corria, contava para os irmãos. Olha, Deus me deu um sonho. Olha, Deus fez isso. Olha, Deus vai fazer aquilo. E isso acabou gerando raiva na própria família dele. Porque José, ele não foi traído por ninguém de fora. Ele foi traído pelos de casa. Foi os próprios irmãos de José que venderam ele. No caso de José, o Nabal da vida de José eram os irmãos. Por inveja, por olho gordo. Só que quando Deus tem um propósito na nossa vida, é o que o Senhor ministra no meu coração. Não adianta você dar 1000 voltas.
Não adianta. Você pode ir e voltar 300 vezes, que o Senhor vai estar no mesmo lugar te esperando. O Senhor não vai mudar. O Senhor não vai mudar a posição dele, assim como ele não mudou com José. José tinha tudo para desistir. Ele foi pisoteado, ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi traído. Mas José tinha um alvo, ele tinha um objetivo na vida. Por quê? Porque Deus tinha dado um sonho a ele. Deus tinha dado sonho a José. E o Senhor cumpre a promessa dele. Então você que tem uma promessa do Senhor, não desista da promessa dele. Não pare no meio do caminho. Não seja como os irmãos de José, que traíram ele para impedir o sonho dele. Como a mulher de Potifar também, que José foi vendido como escravo, só que quando a pessoa é luz, é o que me chama a atenção. Não importa o lugar que você esteja, você vai brilhar do mesmo jeito. Você vai incomodar as pessoas do mesmo jeito, igual José aqui. José foi vendido como escravo, só que José tinha uma luz, tinha um brilho diferente. Quando foi vendido como escravo, logo Potifar viu algo diferente naquele menino. Logo Potifar, que era o braço direito de Faraó, viu que aquele menino tinha algo diferente. Levou logo ele para dentro de casa. Que é outra coisa que chama atenção. Quem leva um escravo para dentro de casa assim, para trabalhar junto com a sua casa assim, antes de passar pelo processo? Só Deus faz isso na vida da gente. E ele foi. E isso, irmãos, despertou também na mulher de Potifar. Despertou desejo, despertou ira, porque ela começou a dar em cima de José, mas José não mudou a posição dele, assim como Abigail não mudou a posição dela aqui, de ser uma serva, de ser uma intercessora. E José foi preso, e José passou por tudo que ele tinha que passar no processo dele, mas José venceu, e terminou os anos de vida dele, com toda a família, como lá no começo, que o Senhor tinha dado sonho para ele, com toda a família dele reunida, com toda a família dele junto dele. Por quê? Porque veio seca, veio toda aquela história que você já sabe, e acabou aproximando a família. Como fala, o trabalhar de Deus não é o nosso trabalhar. A maneira de Deus trabalhar não é a nossa maneira. Graças a Deus por isso. Porque eu não sei vocês, mas eu, às vezes, eu me pego ensinando Deus a trabalhar. Quantas vezes eu não me pego ensinando Deus? Ah, Senhor, eu estou, nas minhas orações mesmo, eu confesso. Às vezes eu estou orando, ai, Senhor, abençoa, meu Deus. Ah, papai, aquele problema. Ah, mas se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer assado, vai dar certo. Aí eu falo, ai, Senhor, me perdoa, pai, eu estou ensinando o Senhor a trabalhar. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente não quer ensinar a Deus a trabalhar. Por quê? Porque a gente quer arrumar atalho. Muitas vezes nós arrumamos atalhos para chegar mais rápido. Mas é que nem eu falo, nós não podemos passar o processo, temos que passar o processo. Porque só chega no objetivo quem passa pelo processo, não tem jeito. Ninguém pula. Que nem uma vez eu falei para um jovem lá em casa, ninguém pula do primeiro degrau ao último, sem passar pelo meio. Porque se você tentar pular, você cai. Cai com o risco de quebrar o pé, com o risco de quebrar a costela. Aí o processo vai ser mais doloroso. E na presença de Deus, irmãos, não é diferente. Não é diferente. É a mesma coisa. Tem o processo. E às vezes o processo é lento. Para nós, né, é lento. Para Deus é o tempo dele. A gente acha que é lento, acha que está demorando. Ah, já passou 1 ano, já passou 2, já passou 4, já passou 5. E nada. Mas é o tempo do Senhor. Eu lembro que a pastora Márcia conta um testemunho, né, da pastora e o filho. 40 anos cuidando do filho. Filho bêbado, filho drogado. E todo mundo trazia ele todo dia para casa. E ela com amor, com carinho, ia lá, ajeitava, cuida do meu pastor. É o futuro pastor. Imagine uma mãe passar 40 anos
profetizando isso na vida de um filho. Imagine o tamanho desse processo. E ela conseguiu, irmãos. Como a pastora Márcia falou, ela morreu. E hoje ele é um dos maiores pregadores. Não valeu a pena? Valeu a pena. Porque ela pode até não ter visto. Mas, com certeza, no grande dia ela vai saber que a missão dela foi cumprida. E nós temos aqui dentro mesmo, nítido, nós temos a Rosália, né, Má? Nós temos o Augusto. Quantas vezes o Augusto não vinha pedir oração pra gente, chorando, que a irmã não queria saber, a gente ia para lá, a irmã se trancava no quarto, ela fugia. Ela não queria nem saber de igreja. Hoje, irmãos, que nem domingo eu falei para ela, eu falei, Rosália, vamos embora. E agora a gente é obrigado a mandar ela embora. O Augusto não viu, porque Deus recolheu ele antes. Mas a oração dele, Deus ouviu e cumpriu. Né, Má? Hoje a Rosália está aqui, hoje a gente expulsa ela para ir embora, porque senão ela não vai. Isso é bênção, por isso que eu digo, gente, o poder da oração, o poder da intercessão, a gente não tem noção. Os olhos da gente podem até não ver na hora, mas o fruto fica. Você pode ter certeza que não cai uma oração no chão vazia. Não cai. Se a gente for falar testemunhos de pessoas aqui, de nós, a gente vai conversar a noite inteira e não vamos parar. Porque é que nem eu falo, todo domingo aqui na reunião dos obreiros, o fato da gente acordar, respirar, já é um milagre. Já é uma vitória muito grande poder vir na casa do Senhor. Porque quantos têm vontade e não pode? Ou porque está enfermo, ou porque está preso. Não sei qual a dificuldade, mas muitos têm vontade, mas não podem. E nós podemos estar na casa do Senhor. Então não vamos deixar de vir. Vamos fazer que nem Abigail aqui. Ser intercessora. Ela negociou com Davi aqui, se a gente olhar, quando ela levou o alimento lá para Davi, mas os valentes dele, ela negociou a vida do marido dela. Mesmo que ela não tenha falado, ela acabou negociando. Por quê? Porque quando a pessoa é sábia, as coisas tudo se encaixa. Porque a gente não chega a lugar nenhum com ignorância. Não chegamos a lugar nenhum com briga. Pelo contrário, como diz a palavra, o amor tudo pode, tudo suporta. E é verdade, irmãos. Né, eu creio nisso. A Abigail, quando ela juntou os alimentos aqui, ela assumiu toda a culpa dela. Porque naquela época, se o marido dela pega, misericórdia, ela poderia até ter morrido. Né, porque ele já tinha proibido. Mas ela, por amar o marido dela, vamos dizer assim, por medo, automaticamente ela criou coragem. Ela foi atrás, ela cedeu, né? Ela serviu a eles. E depois disso, se a gente parar para pensar, Deus deu a ela, sabe, uma recompensa que está lá no... Vamos ler o versículo 40, 41 e 42. Que fala assim: vindo. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então, ela se levantou, e se inclinou o rosto em terra, e disse: Eis que tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apresentou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. O Nabal morreu. Morreu, mas morreu de morte natural, né? E quando o Nabal morreu, a notícia chegou lá em Davi.
acredito eu que os servos de Davi devem ter falado: ah, Davi, lembra aquela mulher que naquela época atrás a gente estava passando fome no deserto e o marido não quis dar comida, mas ela foi lá, ela nos ajudou, ela nos deu água, nos deu pão, nos deu vinho. Aí Davi falou: ah, sim, lembro. Então, o marido dela morreu e ela não tem ninguém por ela. Ela não tem ninguém por ela. Ela agora está sozinha, só ela e as servas. E naquela época, a mulher, ela tinha, quando tinha família, a família do marido mais próximo, irmão, alguma coisa, tinha que casar com ela. Só que a Bíblia não fala se Nabal tinha ou não irmão. Então acredito eu que Abigail aqui estava sozinha no mundo. Só que quando Deus vê o nosso coração, Deus não nos abandona. E Deus viu a intenção de Abigail alguns anos atrás. É por isso que eu digo: a sua promessa está demorando? Espera só mais um pouquinho que vai chegar. E quando Davi ficou sabendo da notícia que Nabal tinha morrido e que Abigail estava sozinha, chegou a notícia lá a Davi, aí Davi mandou os servos dele pegar ela, levar ela. E ela foi toda contente, né, que agora ela ia ser serva de Davi. Ah, meu rei, vou lavar teus pés, vou passar a sua roupa, vou talvez limpar a sua casa. Eu fico hoje imaginando, né? Acho que eu devia pensar desse jeito, né? Aqui na Bíblia fala que ela falou que ia lavar os pés dele, ia secar os pés dele. Então eu acredito eu que quando ela começou a ir, ela começou a fazer 1000 planos assim, né? Que ia fazer, ia limpar o palácio, ia servir Davi, ia servir talvez as concubinas de Davi, as esposas de Davi. E acredito que ela começou a fantasiar, né? Que agora ela não era mais sozinha, que ela ia ter alguém para conversar e tudo. Só que os planos de Deus é maiores do que os nossos. É por isso que eu falo: cabe o homem fazer plano, mas cabe Deus executar, né? A Abigail aqui fez planos de ser serva de Davi. Só que o que Deus tinha para ela era uma coroa. Diz a Bíblia que Davi tomou ela como esposa. Não foi nem como concubina, foi como esposa. Ela foi considerada a mulher do rei. E foi uma das mulheres mais sábias que Davi teve. Era aquela mulher que dava conselhos para Davi. Era aquela mulher que intercedia por Davi. Era aquela mulher que se colocava na brecha por Davi. E diz a Bíblia que foi uma das mulheres que Davi mais amou. Né? Tanto é que quando eu fui pesquisar, né, que quando Davi começou a entrar em pecado, começou lá a casar com aquele monte de mulheres dele lá, Deus já recolheu ela. Por quê? Porque ela tinha um coração tão bom que não merecia passar por aquilo, né? Mas a Bíblia diz que Abigail foi muito feliz com Davi. E é isso, irmãos, que Deus tem para nós. É uma história assim que nem de Abigail. Muitas vezes a gente nem imagina o que Deus tem para nós. A gente não consegue nem sonhar. A gente pode até fazer planos, mas a gente não imagina, que nem Abigail não imaginava que um prato de comida que ela deu ia levar ela a tanta prosperidade depois. A gente acha que prosperidade é dinheiro, acha que é bem, acha que é riqueza, mas não é não. Prosperidade é amor, é paz, é saúde. É o que eu sempre falo: você teve saúde, o resto tudo é mais fácil de correr atrás. Tudo é mais fácil, né? Porque bens materiais, casas, fazendas, tudo faz parte. E é bíblico, porque senão Deus não tinha falado: ainda herdarão os bens dessa terra. É bíblico, eu creio nisso. Mas é que nem fala aqui na palavra, não tem que ser a sua prioridade, assim como não foi de Abigail. Porque Abigail não pensou, ela preferiu aqui, em vez de respeitar o marido, não, ela preferiu servir a Deus. Ela preferiu obedecer a Deus. Porque Abigail aqui, ela obedeceu a Deus. Ela deu comida a um servo do Senhor. Porque se ela obedece o marido dela,
ela tinha virado as costas e tinha fingido que não tinha visto nada. Que ninguém ia criminar ela por isso também. É função do homem. Se meu marido falou não, é não. Mas ela, por infinita sabedoria dela, ela falou não, eu amo meu marido. E eu casei com ele para viver com ele até o fim da vida. Então, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou correr este risco, Jesus. Seja comigo. Vou eu me colocar na brecha aqui, ó. O Senhor me abençoe. Acredito eu que ela deve ter ido o caminho todo dia ao encontro dos valentes de Davi, orando, pedindo para que o marido não descobrisse nada. Né? Tamanha a sabedoria desta mulher. Que hoje o Senhor venha nos dar essa sabedoria. A sabedoria de Abigail. Como da Bíblia também tem muitas mulheres sábias, muitos homens sábios também. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai entender a sabedoria do homem também, a sabedoria da mulher, do servo do Senhor, porque a Bíblia, quando ela fala homens e mulheres, é um espírito só. Cabe a gente entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa função aqui na terra, qual é a nossa missão. Porque assim como Abigail tinha a missão, acredito eu, de ajudar ali os valentes de Davi para que eles não morressem de fome, porque eles estavam fugindo de Saul, nós também temos uma missão aqui nesta terra. Temos que cumprir a nossa missão, do jeitinho que o Senhor nos mandar. Que o Senhor possa nos honrar, que o Senhor possa hoje nos capacitar, nos fortalecer, sabe? Eu creio nas promessas do Senhor em nossas vidas. Que seja assim como foi na vida de Abigail, seja na nossa vida também. Que o Senhor possa entrar aos nossos corações, achar graça ao nosso coração, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos fortalecer na palavra dEle. Que cada dia na nossa vida seja um dia diferente. Que cada dia na nossa vida seja um dia abençoado em nome de Jesus. Que quando você sair de casa de manhã, os anjos do Senhor possam te acompanhar. Quando você se deitar, Ele te acompanhe também em nome de Jesus. Porque quando a gente tem a presença do Senhor, tudo funciona e tudo vai bem. O dia até parece às vezes estar mal. As coisas até parecem que não encaixam. É reunião que não funciona, é teclado que não vai, é monitor que não quer ligar. Aí você olha e fala, ai Jesus, aí você vai lá, aí lembra do pastor Lauro, da música, e diz, já deu tudo certo. E começa e ora e taca óleo, e daqui a pouco volta tudo normal, né? Aí você vai lá, começa a trabalhar de novo, você diz, ai Senhor, obrigado Pai, mais uma vez, eu entendi que o Senhor queria que eu orasse. Né? E é assim a vida da gente, a vida do cristão é assim, é uma intercessão atrás da outra. Para quê? Para que a gente não esqueça do Senhor, porque muitas vezes a gente se acomoda, o dia, às vezes é tão corrido, irmãos, que você olha para um lado, olha para o outro, é tanta coisa para fazer, que se você não tirar um minutinho para falar com o Senhor, o dia passa e você não falou com Ele, porque você lava a louça, entra em reunião, sai de reunião, vai e volta. Quando você olha, fala, meu Deus, já é 10 horas da noite, eu não fiz nada. Né? Por isso que às vezes, até dei risada hoje eu comentando em casa com meu filho, né? Falei, gente, às vezes as coisas começam a dar tudo errado, mas a gente já entende que é o Senhor querendo que a gente pare tudo, respire tudo, e fala, não Senhor, eu entendi, peraí, vamos lá orar. Vamos lá, Senhor, tá bom, entendi. Um minutinho, tá, Senhor, porque a hora está correndo. Até nisso a gente bota a hora no Senhor, né? Mas o Senhor, Ele é bom. E Ele entende cada filho. Cada filho, Ele tem um propósito. Para cada filho, Ele age de um jeito. Que nem essa semana eu, conversando com a Dani, né? Ela ligou para mim, ela deitada. Falei, nossa, bem, você está deitada uma hora dessa? Ela, ai mãe, eu estou cansada. Eu fui levar o Léo para a praia. Aí eu dei risada, né? Falei, gente, como é que pode? Praia para cachorro. Praia para cachorro, só cachorro. Aí ela, mas peraí, eu vou te mostrar um vídeo. Aí mostrou um vídeo lá da praia, né? Só cachorro.
é praia exclusivamente para cachorro. Você fala, gente, como é que pode, né? Uma praia exclusivamente para cachorro. Eu falei, bem, mas você... Não, mãe, é só o cachorro, tá aqui. Aí estava o Tiago lá, né, com o Léo da praia. Léo é o cachorrinho dela, tá? Dando banho no Léo no mar. Falei, gente, como Deus prepara tudo, né? Até para os animais o Senhor prepara. Como que pode, né? Aí ela, mãe, eu estou cansada. Eu falei, mas foi você que tomou banho? Ela, não, foi o Léo. Eu falei, então, quem está cansado é o Léo, você está descansada. Ela, não, mas aí eu fui dar banho dele, depois eu fui fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom então, B. O Tiago tinha ido para o laboratório, né? Ela, mãe, eu vou cuidar aqui, porque daqui a pouco eu tenho que ir lá no laboratório, tudo. Falei, gente, aí você vê esse tipo de coisa, aí você fala assim, nossa, como Deus é lindo, né? Como vale uma intercessão de uma mãe? O quanto vale? Porque eu lembro dela pequenininha, ela era que nem José, sonhadora. Ela sonhava que ia viajar ao mundo, ela sonhava que ia fazer e acontecer. A única coisa que ela falava que não ia era casar, lembra, Má? Mas ela ia viajar. Uma vez a gente foi na José Paulino, né? E ela falando em casar, em viajar, e a Márcia falou para ela assim, não, Dani, antes de você casar, ela era pequena, você tem que primeiro estudar. Tinha uns 12 anos. Você tem que primeiro estudar. Depois que você estudar, aí Deus vai te casar. E nisso parou uma loja de material escolar. Aí a Márcia falou, tá vendo? É a confirmação de Deus. Aí ela, amém, eu recebo, mas eu vou casar. E continuava. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela alcançou todos os sonhos dela, né? E tem muito mais ainda que eu creio que logo, logo a gente vai estar contando, né, a bênção, porque o Senhor é bom e as bênçãos dele não param, né? Não para mesmo. E Deus é fiel, assim. O que eu quero dizer com isso? Que vale a pena a intercessão. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Não importa o tamanho da sua luta. Não pare de interceder. Não pare. Mesmo que no momento você não veja nada. Porque quantas vezes eu orei e não via resultado? Na hora. Quantas vezes eu via ela chorando porque não podia estudar, porque o som do vizinho estava muito alto, porque o outro estava fazendo muita bagunça. E eu subia, orava, intercedia e declarava que um dia aquilo ia acabar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, acabou. Então vale a pena, irmãos. Como eu falo, ninguém dá aquilo que não tem. Quando eu falo, ora que funciona, ora que Deus age, jejua que Deus cumpre, eu estou falando porque eu vivo. Aí você pode até falar, pastora, você não passa por luta? Passa, irmãos. E não é pouca não, viu? Tem hora que eu olho assim e falo, ai Senhor, tem de misericórdia. Mas mesmo assim, eu não cesso de orar. Sabe por quê? Porque a minha promessa não é aqui nessa terra. A minha promessa é lá no alto. Aqui na terra, eu estou apenas de passagem. Quanto tempo eu vou ficar, eu não sei. Mas o que eu quero é ir para a glória. Lá eu sei que é eterno. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo fica. Agora a glória, irmãos, eu imagino, viu? Eu sonho dia e noite. Que é bênção. Então lute por isso também. Ore, jejue, interceda, sabe? Clame ao Senhor pelos seus sonhos. Não desista. Não importa o tamanho do seu sonho. Porque para nosso Deus não tem sonho pequeno nem sonho grande. E uma coisa eu digo, nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para que Deus possa cumprir as promessas dele. Ó, a minha vida, hoje, com 50 anos, estou fazendo faculdade. Não pude fazer quando era nova, porque tinha filha. A gente, quando tem filho, a prioridade é filhos, né? Hoje, depois de velha, eu estou fazendo. Olha, agora eu vou falar para vocês, eu ri tanto. A minha nota, ó, é tudo 10. Por quê? Porque não é eu, é o Espírito Santo que me ajuda. Não
Né? Mas por quê? Porque o Senhor sabia do desejo do meu coração. O Senhor sabia que eu sonhava em fazer uma faculdade. Mas não tinha condições. Não podia pagar, porque ou você paga para filho ou você paga para você. Então, e os pais, se tem alguém bobo que Deus deixou na terra, foi pai. Foi pai e mãe. Ele nunca vai pensar nele. Sempre no filho. O pai e a mãe sempre é por último. Sempre. Eu acho que é por isso que Deus honra tanto o pai e mãe. Depois o pai e a mãe conseguem. Por quê? Porque Deus vê o coração. Assim como Deus fez por nós. Que deu seu único filho para morrer por nós. Deu Jesus Cristo. Vim aqui na terra sofrer, apanhar, tomar vinagre, para que hoje a gente fosse livre. Este é o amor do nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Deus que fez os céus e a terra. E não satisfeito de ter feito os céus e a terra, ainda deu seu filho para morrer por mim e por você. Para que hoje a gente fosse livre. Para que hoje a gente não fosse escravo. Porque se hoje a gente é livre e podemos ir e vir e ter o direito de escolher se queremos permanecer na presença dele ou não, foi por causa do filho dele. Porque ele é tão lindo, Deus, ele é tão lindo, que ele fala assim: olha filha, é isso que eu te apresento, o bem e o mal. Escolhe o bem, para que tudo te vá bem. Além dele te dar a opção, ele ainda te ajuda a escolher. Basta você dar ouvido ao Senhor. Basta você estar atento quando ele fala: eis que eu te ofereço o bem e o mal. Escolhe o bem, para que tudo te vá bem na vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu quero apresentar para vocês hoje, em nome de Jesus. Amém? Pastor Lauro, vamos louvar? Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.